Olá, sou Tiago Almeida, professor de processo penal, e no Saber Direito dessa semana a gente teve a oportunidade de conversar sobre o tema da audiência de custódia. Discutimos desde as premissas de compreensão do assunto, passando pelos objetivos, estudamos vários aspectos do procedimento da audiência de custódia e até mesmo conferimos juntos algumas perspectivas para esse assunto no Brasil. E, para a gente poder arrematar essa conversa sobre as audiências de custódia, no Saber Direito Responde de hoje, eu recebo alunos do curso de Direito que farão questionamentos sobre o tema. Recebo aqui o Gustavo, a Rayane e o Jean. Então, vamos começar já com o questionamento do Gustavo. Manda lá, Gustavo. Na audiência de custódia, sabemos que é vedada a presença dos policiais que estão presidindo a investigação. Eu gostaria de saber o quanto a presença deles prejudica a audiência. Bem, essa questão da presença dos policiais tem que ser compreendida da seguinte forma, Gustavo. Naturalmente, e a meu ver, não há impedimento para a presença de policiais na audiência, até porque temos questões de segurança, né? E aí, eventualmente, qualquer contingência que acontecer, você tem que ter ali uma equipe de apoio, né, para solucionar eventuais urgências. A questão dos policiais que promoveram a prisão, aí sim é uma questão muito delicada e justamente... Por quê, Gustavo? Porque existe um problema que é o problema da subnotificação, ou seja, pessoas que muitas vezes podem ter sido submetidas a maus tratos, a violência policial, a abusos e não notificam, não declaram, né? não denunciam, por assim dizer, entre aspas, aquilo que sofreram. Ora, qual é a tendência natural? O que é razoável supor? A gente imagina que na presença das pessoas que foram justamente aquelas que operaram a prisão deste sujeito e na hipótese de ter acontecido algum tipo de agressão, algum tipo de maus tratos, algum tipo de abuso por parte do policial, a presença ostensiva dele ali perto do preso pode fazer com que ele se fique intimidado a falar alguma coisa, fique constrangido, e é isso que não se deseja, né? A gente já viu comentários do tipo, mas agora então fica muito fácil, ele chega em audiência, fala que foi agredido, aí daí a pouco vão punir o agente por abuso de autoridade, ou quem sabe até outros crimes. Não, não é bem assim. Na realidade, a gente sabe que aquela é uma declaração que o preso faz, que não necessariamente significa que é verdade que isso aconteceu. E outra coisa, para que a gente responsabilize criminalmente alguém por abuso de autoridade ou algum tipo de agressão praticada, algum tipo de violência ou até mesmo tortura, há que haver a prova, ele será submetido a um exame de corpo de delito, né? Não é algo tão simples. Mas, volto a dizer, nós frustraríamos o objetivo da audiência de custódia de colher relatos de eventuais abusos e maus-tratos se colocássemos ali bem ao lado o suposto autor desses abusos. Até porque, né, Gustavo? Ele vai ser conduzido, ou ele pode vir a ser conduzido, se o juiz converter o flagrante em preventiva, de volta para o sistema prisional. E ele continuará na presença do mesmo agente. Então, isso não é recomendável. Professor, a audiência de custódia, ela tem o objetivo de reduzir o contingente carcerário? Boa pergunta, Rayane. É importante que a gente saiba que existem objetivos da audiência de custódia e alguns resultados práticos que ela pode obter. Eu preciso dizer, Rayane, para os alunos de casa, que não compreendo pessoalmente que seja uma finalidade da audiência de custódia redução de contingente carcerário. Me parece, por exemplo, que no Brasil em especial, este é um efeito que aconteceria, sobretudo, a curto prazo. E por quê, Rayane? É muito interessante, né, uma passagem do professor Nilo Batista, onde ele diz o seguinte: há um paradoxo que a gente vivencia, que em 1988 nós promulgamos uma Constituição em que, em seu artigo 3º, projeta para o Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. E naquela época em que a gente projetou uma sociedade livre, nós tínhamos 100 mil pessoas presas, né? Ou seja, algum tempo depois de 88, nós temos aí o que? 28 anos de Constituição, quase 28 anos de Constituição, nós temos uma situação em que eu contabilizo, se não, né, computar as prisões domiciliares, 565 mil pessoas presas,
com as domiciliares 715 mil pessoas por dados de 2014, né, na apuração feita pelo CNJ. Então, isso é um paradoxo, né? Uma sociedade que se pretendeu livre ou, né, valorizar a liberdade como um eixo axiológico, ela prende muito mais do que no momento da celebração daquela carta. O que eu quero dizer, Rayane, é o seguinte, o que preocupa nesse contingente não são só os números que eu te passei, mas o número de presos provisórios, presos sem julgamento. De acordo com esse mesmo levantamento do CNJ, é importante que os alunos saibam que este número em escala nacional é de 41%, este percentual, ou seja, em dados nacionais, de cada 10 presos, 4 sequer tiveram ainda uma condenação. Isso porque são dados nacionais. Temos estados da federação em que 60% ou mais de 60% das pessoas presas sequer foram julgadas. É por isso que o professor carioca Geraldo Prado vai nos dizer o seguinte: quando você vai aos livros, você aprende que a prisão é o último remédio a ser utilizado, mas essa situação de excepcionalidade da prisão, ela não acontece na prática, se a gente tem tantas pessoas presas. Então, eu tenho convicção, Rayane, que a audiência de custódia, ela evitaria muitas prisões desnecessárias ou até mesmo ilegais, reduzindo, sobretudo, claro, o número de presos provisórios. Aliás, isso já aconteceu, viu, Rayane? Já houve um levantamento no final de 2015 em que se apurou que de um cenário em que anteriormente os juízes, ao apreciarem prisões em flagrante, só liberavam entre 5% a 10% das pessoas, seja por ilegalidade da prisão ou desnecessidade da decretação de uma preventiva, este número salta para algo entre 40% e 45%. Então, acho que esse resultado acaba acontecendo sim, mas não vejo que seja um objetivo propriamente. Ok? Jean, sua pergunta? Professor Tiago, quando se inicia o prazo para a apresentação do preso ao juízo? Jean, essa também é uma questão muito interessante, né? Porque a gente sabe que desde a Convenção Americana de Direitos Humanos nós temos a determinação. O preso tem que ser apresentado sem demora. A gente não tem ali, partindo da Convenção Americana, um marco temporal tão explícito, embora, fazendo a interpretação do artigo 7.5 da Convenção, a gente perceba que este prazo há que ser aferido da própria prisão, ou seja, da captura, se estamos falando no caso, por exemplo, do preso em flagrante. Agora, Jean, aqui no Brasil, a gente percebe que este ainda é um ponto a ser ajustado. E por que eu te digo isso? Porque na regulamentação que vários estados fizeram sobre a audiência de custódia, muitos deles adotaram como referencial o momento da prisão, o dia propriamente da prisão. Então, por exemplo, salvo engano, a própria regulamentação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o meu estado das Minas Gerais, lá está que a contagem do prazo seria após a prisão propriamente. Agora, após a prisão, nós temos outro prazo, que é o prazo de comunicação da prisão, né, ao juiz. E aí, há atos de regulamentação que trouxeram este marco temporal, ou seja, 24 horas a contar da comunicação. E aí, veja, né, Jean, se são 24 horas a contar da comunicação, a prisão, você tem aí 24 horas para comunicar, o que na soma já me traz 48 horas para audiência de custódia, né? 24 horas da prisão para comunicar e mais 24 horas da comunicação para a realização da audiência. Por exemplo, a própria resolução 203 do CNJ de 2015 estabelece o prazo a partir da comunicação do flagrante. A mim me parece, Jean, que o prazo apropriado é o prazo da prisão. E por que o prazo da prisão? Porque parece-me que é neste sentido que temos as normativas internacionais. A Convenção Americana, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, sempre fala de um determinado prazo, sem demora de apresentação, mas sempre da prisão. Eu gostaria de saber se a audiência de custódia pode ser aproveitada como a audiência de instrução, por estar presentes o juiz, o Ministério Público e o contraditório. Olha, Gustavo, eu não tenho dúvida em te dizer que esta será, e já tem sido, na verdade, uma das questões mais debatidas, mais controversas. A gente percebe essa tendência.
como diz o outro, né, Gustavo? Já estamos aqui, já está o promotor aqui, o defensor já está aqui, o preso já está aqui. Que tal, então, a gente não aproveita, já faz logo aqui instrução e julgamento. Aliás, Gustavo, devo dizer que em alguns casos isso já andou acontecendo no Brasil. Só que isso é muito controverso, viu, Gustavo? E controverso por quê? Bom, de um lado, alguns autores que já têm examinado o assunto dizendo, olha, eu não vejo a princípio grande problema nisso, né? Por exemplo, Caio Paiva, que tem um excelente livro sobre audiência de custódia, né, que faz um exame analítico muito cuidadoso, muito bem fundamentado, ele diz, a princípio eu não vejo nenhum tipo de impedimento a esse tipo de, vamos dizer, esse convolar, né, um incidente cautelar numa audiência de instrução, desde que estejam respeitados, né, ali o contraditório, desde que haja o defensor esteja presente, desde que a defesa concorde com isso, enfim, que existam condições suficientes para isso. Mas, por outro lado também, Gustavo, eu preciso te dizer que há uma forte resistência de significativa parcela da doutrina, tá? Até porque Gustavo Badaró vai acentuar o seguinte, alto lá, procedimento é questão de legalidade, né? Eu sempre me recordo, Gustavo, de uma passagem de um professor argentino, processualista, chamado Alberto Binder, que ele diz assim, forma é garantia. Forma, porque a questão, Gustavo, é que o brasileiro, né, a compreensão, a cultura jurídica nacional, quando você fala a palavra forma, denota formalismos desnecessários. Bom, formalismos desnecessários, tudo bem. Agora, forma, ela é necessária porque ela está a serviço da proteção de uma garantia. Por isso, a forma, os procedimentos, as formas processuais devem ser previstas em lei e que naturalmente devem ser respeitadas de modo tal que esta abertura para eu transformar um procedimento que deveria obedecer certo rito, mas não vamos obedecer esse rito, vamos transformar isso aqui numa audiência antecipada. E aqui também faço menção a dois excelentes pensadores do processo penal, Antônio Pedro Melchior e Rubens Casara, que num livro, né, Teoria do Processo Penal Brasileiro, eles vão dizer o seguinte, temos que ter cuidado com essa compulsão por eficiência dos tempos. São os tempos da urgência, né, Gustavo? Na vida de hoje, tudo é para ontem. Então, poxa, vamos aproveitar e já vamos julgar? Vamos com calma, como bem diz o professor Aurélio Lopes Júnior, o tempo da sociedade é um. A sociedade, Gustavo, quer pressa, quer resposta, quer para ontem, né? E o tempo do processo, ele é outro, que não pode ser o tempo da eternidade, não podemos esperar para sempre, mas também ele não pode ser o imediatismo que rompe com as garantias constitucionais. Isso realmente não pode ser. Ok, Gustavo? Bem, vamos fazer um rápido intervalo então e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Saber Direito Responde, falando sobre audiência de custódia, recebendo Gustavo, Rayane e Jean, alunos do curso de Direito, para a gente poder aprofundar esse nosso tema, né, audiência de custódia, a partir dos questionamentos deles. E eu vou receber agora a pergunta da Rayane. Diga lá, Rayane. Professor, já existe um pronunciamento dos tribunais superiores sobre as audiências de custódia? Pois é, Rayane, sim, né? E, aliás, é importante isso justamente para que o tema vá se definindo e vá ganhando amadurecimento, né? A participação da jurisprudência. E sim, nós temos aí já pelo menos duas grandes ações em que a audiência de custódia já esteve sob discussão. As duas ações propostas e não as duas julgadas em 2015, mas uma das duas teve as suas medidas cautelares julgadas em 2015. Eu estou falando aqui da ação direta de inconstitucionalidade 5240, que foi proposta pela ADEPOL, Associação Nacional dos Delegados de Polícia, e esta associação questionou o provimento número 3 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que exatamente implementou a audiência de custódia lá naquele estado. Então, foi uma deixa, por assim dizer, para que o Supremo Tribunal Federal, então, acabasse fazendo um olhar sobre a própria audiência de custódia. Muito bem, a ADEPOL criticou este provimento sob a justificativa, na verdade foram duas. Primeiro, que este tema não poderia ter sido tratado por um provimento conjunto do Tribunal de Justiça. Isso seria um tema, Rayane, para a lei federal, isso justamente porque
pelo seu assunto, né, haveria uma reserva da Constituição, artigo 22, inciso 1 da Constituição brasileira, desse tipo de matéria para ser tratada em sede de lei, né, ou seja, na verdade teria que ser tratado pelo Congresso Nacional, não por um ato, né, de um tribunal. E um outro questionamento, né, uma outra objeção trazida pela associação, né, que ingressou com a ADI, é justamente o fato de que este ato, um provimento de um tribunal, estaria criando obrigações para outros poderes, para a polícia, até mesmo para o Ministério Público, o que também não é devido, né? Você teria uma quebra daquilo que nós conhecemos, e vocês já estudam desde o início do curso, como separação dos poderes, né? Um fundamento da nossa ciência política. Pois bem, aí, o Supremo Tribunal Federal, o que observa a propósito, né, destas objeções de inconstitucionalidade do provimento? Bom, ele denega, né, na verdade, ele julga improcedente a ADI em relação à questão do vício de iniciativa, dizendo, olha, na realidade, a norma que instituiu para o Brasil as audiências de custódia, a norma que torna obrigatória a realização dessa audiência para o país, é a Convenção Americana dos Direitos Humanos, em vigor para este país desde 1992. Então, na medida em que eu tenho esta norma, que, aliás, para os próprios Supremo Tribunal Federal tem caráter supralegal, na medida em que eu tenho uma norma desta dignidade impondo a realização desta audiência, isso já vai, né, sobrelevar toda a legislação infraconstitucional que diga em contrário. Aqui estamos falando, Rayane, do artigo 306 do CPP, a dizer que bastaria apresentar ao delegado e enviar uma comunicação ao juiz. Então, o Supremo disse, olha, não há qualquer inconstitucionalidade, a audiência é determinada pela Convenção Americana e quem cria essas obrigações para outros poderes também não é o provimento de São Paulo, é a Convenção. A segunda ação, que não foi julgada no mérito ainda, mas teve as suas medidas cautelares já apreciadas, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental 347, a DPF 347, proposta pelo PSOL, e esta ação, na verdade, que tem um escopo muito maior do que audiências de custódia. Aliás, Rayane, vale a leitura, recomendo a vocês, né, a leitura e o acompanhamento da DPF 347, recomendo aos alunos de casa, porque, primeiro, que é uma questão nova para a jurisdição constitucional brasileira, né? Pede-se a declaração do estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. E veja que interessante, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental que não está questionando um ou outro ato normativo, mas você tem aqui uma violação sistêmica e generalizada a direitos fundamentais, em que um estado de coisas deve, como um todo, ser declarado inconstitucional, figura que nós temos desde decisão da Corte Colombiana de 97 e que depois se espraiou para outras cortes constitucionais. Pois bem, qual a ligação disso com a audiência de custódia? Uma das medidas cautelares que é solicitada nesta ação é justamente que o Supremo Tribunal Federal determinasse, em escala nacional, a realização de audiências de custódia. Preciso dizer, Rayane, que até esta decisão do Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos regulamentações estaduais. Então, eu não tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal prestou-se um papel essencial ao, deferindo medida cautelar, mandar o recado para o Poder Judiciário brasileiro. Porque a não realização da audiência de custódia torna a prisão ilegal? Pois é. A questão, Jean, é até preocupante, eu te diria, porque a gente, com pouco tempo de implementação mais massiva, né, da audiência de custódia no país, a gente já vê decisões de tribunais que, apreciando, por exemplo, habeas corpus, em que o preso vai lá e a sua defesa diz assim, olha, relaxa a prisão aí, porque deveriam ter apresentado o preso e ele não foi apresentado, o tribunal, já tivemos casos assim, ao invés de reconhecer a ilegalidade da prisão e relaxá-la, diz assim, não, tudo bem, de fato deveria ter apresentado, não apresentou, então estou determinando que ele seja apresentado. Ora, alto lá, Gustavo Badaró deixa muito claro, aliás, ele busca isso da jurisprudência internacional dos direitos humanos. Nós temos a audiência de custódia, Jean, como um ciclo, um momento do ciclo procedimental
da própria prisão em flagrante. Você deve estar aprendendo lá que a prisão em flagrante ela tem um procedimento, ela é solene, né? Ela tem a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela tem a necessária comunicação do flagrante ao juiz. É só você pegar a audiência de custódia e acoplar no final desse procedimento. Pronto. Agora, o procedimento do flagrante, da prisão em flagrante, contempla também a necessária apresentação do preso ao juiz. Ora, assim sendo, imagine, Gustavo, que eu descumpro uma norma de lavratura do auto de prisão. Eu não tenho uma ilegalidade, não tenho a necessidade de relaxamento. Imagine, Jean, que a prisão não é comunicada ao juiz. Eu não tenho uma ilegalidade, clara. Eu não tenho relaxamento. Então, se eu não tenho audiência de custódia, eu tenho mais um vício que impõe o relaxamento na forma do artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Então, eu não tenho dúvida, Gustavo, que a medida adequada, neste caso, é a imposição do relaxamento de prisão. Então, neste momento, o Brasil está voltado à implementação da audiência de custódia nas prisões em flagrante. Mas preciso lembrá-los que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, artigo 7.5, diz assim: toda pessoa presa, detida ou retida. Ou seja, qualquer tipo de aprisionamento, qualquer tipo de privação de liberdade. Prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária, prisão para início de cumprimento de pena, e agora estamos com jurisprudência, né, do STF, da execução provisória de pena, então não deveríamos ter também a audiência de custódia para início de cumprimento provisório de pena, até mesmo para apreensão de adolescentes, ok? Gustavo, mais um questionamento? Gostaria de saber, em valores, quanto a audiência de custódia economiza para os cofres públicos? Economicamente falando, nas audiências de custódia, olha, nós temos dados aí do CNJ, também do final de 2015, que partindo de uma consideração média, é claro, né, do relatório dado pelo CNJ, que você teria um custo aproximado de cautela, né, de prisão cautelar, ou seja, custo por preso cautelar em torno de R$3.000, né, estima-se que e aí eu vou agregar um dado, tá, Gustavo? Nesse ciclo ainda curto de audiência de custódia que este relatório de 2015 apurou, que vai mais ou menos desde o início de 2015 até ali outubro, 45% das pessoas levadas à audiência de custódia, foram 20.000 pessoas, foram liberadas, seja por ilegalidade reconhecida ou desnecessidade da prisão. Muito bem, estima-se aí que a audiência de custódia tem o potencial de redução da ordem de 4,3 bilhões de reais dos cofres públicos como um todo, ou seja, não é um número a ser desconsiderado também. Insisto, não me parece ser esta visão propulsora. Temos a audiência de custódia como um comando normativo que tem que ser realizado por outros motivos, mas também, se a gente puder com isso, além de tudo, gerar um alívio aos cofres públicos, nada mal, né? Tem alguma relação entre o sistema acusatório e a audiência de custódia, professor? Muito bom, Rayane. Olha só, eu vejo sim uma relação muito grande entre o sistema acusatório e a audiência de custódia. Na realidade, Rayane, quando a gente fala em sistema acusatório, a gente nada mais está falando do que modelos, né? Uma determinada estrutura que um processo penal pode assumir. Uma estrutura inquisitória, uma estrutura acusatória. Claro, Rayane, há hoje autores já dizendo que esta seria uma discussão superada, né? A propósito de algumas percepções teóricas europeias, né? O professor Rui Cunha Martins, por exemplo, fazendo esse ponto de vista, e alguns professores brasileiros já dizendo, olha, talvez já não seja mais o momento de ficar discutindo o sistema acusatório. Mas a mim me parece, viu, Rayane, que essa é uma discussão importante. E aí, Rayane, você deve ter visto lá que o sistema acusatório, ele tem características, ou seja, ele é identificado a partir de certos comportamentos. E aqui eu destaco alguns. O sistema acusatório ele é marcado pela oralidade. O sistema acusatório marcado também pela imediatidade, e aí muito relacionado à oralidade, ou seja, o contato imediato juiz-partes, juiz-prova. O sistema acusatório é marcado pelo respeito ao contraditório. Aliás, muito interessante, já que eu citei o professor português Rui Cunha, ao questionar quais expectativas o processo penal tem que atender. E aí ele diz assim,
pedem-lhe sangue e ele dá o contraditório. Quer dizer, o processo penal está ali para dar o contraditório. O que significa dizer, nós temos um sistema que abre o poder de participação das partes ali envolvidas. Ora, repare o que eu falei, se o contraditório, se a imediatidade, se a oralidade são notas características do sistema acusatório, o que é a audiência de custódia? É a oralidade, é colocar o preso imediatamente em contato com o juiz, sem mediadores, ou seja, um contato direto, um contato entrevistas, né? Por isso até alguns preferem a palavra entrevista ao invés de interrogatório. Eu estou de viva voz ouvindo o preso, colhendo as declarações dele e, sobretudo, Rayane, contraditório. Eu vou poder ouvir do preso na hora, olha só o que aconteceu lá na tua prisão, o que estava acontecendo quando os policiais te abordaram. Me dê a sua versão, participe da decisão que daqui a pouco eu posso vir a proferir, que é até mesmo a conversão da sua prisão em flagrante em prisão preventiva. Então, se eu valorizo o contraditório, se eu valorizo a participação, a imediatidade, o contato direto e se eu valorizo a oralidade, eu não tenho a menor dúvida, Rayane, eu fortaleço o sistema acusatório, não há dúvida alguma. Se o órgão do Ministério Público não estiver presente, poderá o juiz decretar medidas cautelares ou converter de ofício a prisão em flagrante em prisão preventiva? Jean, questão também muito sensível na discussão da doutrina, viu? Preciso te dizer assim, desde que tivemos a Lei 12.403 de maio de 2011, há uma discussão posta. Que discussão é essa? Se o juiz poderia converter a prisão em flagrante em prisão preventiva sem pedido do Ministério Público. Doutrina dividida, alguns autores mais apegados ao sistema acusatório, até relacionado aqui a questionamento da Rayane, dizendo, olha, sistema acusatório, o juiz não tem iniciativa, o juiz não pode agir de ofício, tem que vir pedido do Ministério Público, Mas outros autores, contemporizando um pouco mais, dizem, não, isso é um caso de conversão do flagrante em preventiva, não é um caso de decretação da prisão preventiva, o próprio professor Gustavo Badaró caminhava nesse sentido. Só que as coisas mudaram, hoje com a audiência de custódia, e justamente porque mudaram, porque nós temos agora um momento apropriado para o Ministério Público se manifestar na audiência de custódia. Ora, a mim me parece, e o próprio professor Gustavo Badaró, que entendia poder o juiz converter o flagrante em preventiva, agora ele passa a entender, não, agora temos um momento procedimental próprio, ou seja, ou o promotor está em audiência e pede a conversão em preventiva ou pede medidas cautelares, ou agora não há mais como se tolerar que o juiz atue de ofício. Então, parece-me com a audiência de custódia, o Ministério Público ausente, a audiência, fica o juiz, sim, impedido de atuar de ofício, decretando ou mesmo convertendo em preventiva a prisão em flagrante. Pois bem, pessoal, eu agradeço a presença dos alunos, eu agradeço a sua presença, acompanhar aqui o Saber Direito Responde e, é claro, o acompanhamento do nosso Saber Direito durante a semana, Espero que tenham sido momentos esclarecedores e que a partir de agora, você possa pensar nesse assunto, audiência de custódia, de forma mais amadurecida e tendo mais informações para suas reflexões. Fica aqui o meu agradecimento, o meu forte abraço, até a próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.